A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou Dulce Maria, estou iniciando mais um podcast aqui da Rádio Evangelizar. A Ele a Glória. E na sua companhia fica muito melhor, com certeza. Então acompanhe esse podcast. Hoje nosso convidado é Frei Átila, mas eu vou deixar que Frei Átila, ele mesmo, se apresente. Olá, meu irmão, minha irmã, olá, Dulce Maria, minha querida amiga, aqui de Curitiba. Eu sou Frei Átila Mariano, sou frade dominicano, estou aqui em Curitiba desde 2022, fevereiro de 2022. Aqui estou, sou frade dominicano, terminei a teologia, a etapa que eu estou agora, estou em estágio pastoral aqui em Curitiba, para, se Deus quiser, agora nesse ano de 2023, receber o sacramento da ordem, nos 2 níveis dele, diaconato e presbiterato. Acabei de fazer os meus votos perpétuos, que a gente chama na ordem dominicana de votos solenes, ou seja, me consagrei definitivamente para sempre, como diz na nossa fórmula, até a morte, no serviço do Senhor, nessa ordem dos pregadores, que é a ordem dominicana. Delícia, Frei, seguindo aí os passos de São Domingos, meu querido amado São pai fundador. Domingos de Gusmão, né, São Frei? Domingos de Gusmão, exatamente. Frei, então é um bate-papo bem gostoso, né? Sim. Lembrando que o nome do nosso podcast é A Ele a Glória, então tudo Sempre gira em torno de Jesus Cristo. Trazer nossa vida, colocar nossa missão e tudo que somos, e é tudo aquilo que de fato temos é de Jesus. Ele é o centro de tudo. Porque dele, por ele, para ele. Exatamente, são todas as coisas, Frei. Sempre. E o Senhor entregou toda a sua vida para ele, Frei. Com certeza. É esse, eu acho que, o louvor mais perfeito que a gente pode dar para ele, Dulce. E que bom que esse podcast se chama A Ele a Glória, porque a ele mesmo, e somente a ele, toda a honra, todo louvor, toda a glória e adoração. Mas o mais perfeito louvor que a gente pode entregar a Deus é a vida da gente. Ainda com as imperfeições. É tudo que Deus quer, é do jeito que nós estamos. Então esse é o louvor mais perfeito. Ainda que a gente esteja quebrado, machucado, sujos do que o pecado pode trazer nas nossas vidas, mas ainda assim, dessa matéria bruta, Deus faz a glória dele. Que somos cada um de nós, Exatamente. Que somos todos, meu querido irmão, minha querida irmã, porque são famílias que estão nos escutando, Exato. São jovens, são senhoras, senhores, enfim. A gente não imagina esse podcast até onde chega, Sim. Mas o intuito é que entre na tua vida, entre no teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amado, minha amada, como a gente fala sempre. Exatamente. Que entre na tua vida, que de fato entre na tua realidade. Que chegue aí onde você está nos ouvindo, na tua casa, no teu trabalho. E a gente sempre, Frei, abre com a palavra de Deus, Sim, E por isso o nome A Ele a Glória, porque é a fonte de tudo. Onde nós iniciamos e para onde nós vamos, de novo, certeza. Com certeza. Então o que o Senhor nos colocava nesse dia é a passagem de São Paulo aos Colossenses. Você pode também pegar a tua Bíblia, você pode pegar mais tarde, mas enfim. É Colossenses capítulo 3, versos 12 em diante. Onde São Paulo fala à comunidade de Colossos e diz para cada um de nós: portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura e paciência. Que lindo isso, hein? Que lindo. São pilares que São Paulo nos dá, são como que passos, São como se passos para alcançar essa misericórdia, Frei. Exatamente. Olha, e nessa passagem, Colossenses capítulo 3, ele fala dessa vida nova em Jesus Cristo. Nós que outrora estávamos no pecado, nós que estávamos nessa vida velha, desses homens e mulheres velhos, digamos assim, quando Sim. nós conhecemos o Senhor, quando entramos para o caminho dele, nós passamos a viver essa vida nova. E
é muito bonito isso que Paulo, a Sim. comunidade paulina, vem nos dizer, né? Como nós, como escolhidos de Deus que somos, né? Esses separados, a santidade, ela vem disso, desse ser separado, não por ser melhor, mas por necessidade nossa, porque nós mais precisamos de Deus do que talvez ele nem precisasse de nós, mas o amor dele, essa gratuidade que a gente fala tanto, é tanto por nós. Deus é apaixonado pelo ser humano, apaixonado pelo ser humano, ele quis precisar de nós. Então, essa eleição do Senhor, esse chamado, e é como ele nos seduz, né? O Santo Agostinho usa essa expressão: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Quando você é seduzido por alguém, algo novo mexe com você ali dentro, né? Eu penso, né? Como eu sou religioso, não sou consagrado, não sou casado, mas os casais, né? Quando se enamoram, tem esse sentimento bonito de como é que se diz? Se enamorar do outro, essa troca de sentimentos bonitos que precisa haver entre o casal, eles se deixam transformar-se um ao outro, para que a partir dali, quando se inicia de fato o relacionamento do namoro, que depois vai culminar com o casamento, ali um vai sendo transformado pelo outro. E assim somos nós. Quando nós nos enamoramos de Deus, também quando Deus entra na nossa vida, e é aquilo que eu acho que de mais precioso que cada um pode trazer, e né, Dulce, quando a gente não esquece, quando Deus intervém diretamente na nossa história, aquele exato momento em que nós somos encantados por Deus. E aí justamente eu quero passar isso para os nossos ouvintes, fazer a experiência pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória quer passar isso para quem está nos ouvindo. São Paulo só consegue falar desse jeito, só consegue se expressar assim, desse jeito para as comunidades, e lembrar que precisa novamente fazer essa experiência do primeiro amor. Com certeza. Ou seja, aqui nós temos uma ideia dá a impressão de que eles esqueceram como foi isso. Sim. Vocês estão vivendo uma vida que não está muito certa. Ué, mas como isso? Vocês já nasceram em Cristo, vocês já são batizados, porque era um povo já batizado, o povo já, inclusive, já catequizado, né? E o que está acontecendo com vocês? Vocês não estão se comportando, e às vezes a gente em casa é assim, nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte de uma comunidade, e às vezes a gente não se comporta muito assim, não. E aqui a palavra está nos dando um chacoalhão, Frei, né? Com certeza. Ou seja, se portanto, eu gosto muito da palavra, né? Ressuscitastes em Cristo, então buscai as coisas do alto. Exatamente. E aí, justamente, e ele viveu isso. Para alguém que fala que, portanto, como eleitos de Deus que somos, revestivos, ou veja, fala de um revestimento, de uma nova roupa, de uma nova roupagem, de novas ideias, Frei, de novas escolhas. Olha, meu irmão, minha irmã, aqui a gente quer entrar justamente e tocar o teu coração, né? Voltar a esse primeiro amor, né? São Paulo fala à comunidade de Colossos, mas aqui é Deus falando para cada um de nós. Que está acontecendo com você, né? Hein, Frei? Que chacoalhão é esse que São Paulo está dando aqui para a comunidade e para cada um de nós? E como Deus usa, né? Usa dos seus instrumentos, dos seus filhos, como usou de Paulo, da sua comunidade, justamente para trazer o povo de volta, um povo que já conhecia o Evangelho, que já tinha contato com a graça, que já havia tido na sua vida o que a gente chama do querigma, né? Exatamente. Que é o primeiro anúncio, que é o primeiro contato com Deus, aquele momento, como eu dizia agora com a Dulce, aquele primeiro momento ali que a gente experimenta o amor de Deus, que a gente tem, de certa forma, aquele primeiro passo que a gente dá início ao processo de conversão, que a gente chama de processo de conversão nas nossas vidas, e que às vezes a gente logo no início é tanta alegria, né? É tanto fervor que existe nos nossos corações, e a gente experimenta o Espírito Santo de Deus todos os dias nas nossas vidas, e a gente quer mais, e o Espírito Santo vem com uma porção redobrada sobre nós. Mas como se diz, quando chega um determinado momento que o Senhor quer nos dar, digamos, um alimento mais sólido, aí às vezes a gente recua. E às vezes a gente pode ser até que se afaste ou até se esqueça daquele primeiro momento. Exatamente. E ali nós somos sempre chamados a irmos às fontes da graça de Deus nas nossas vidas. E eu vejo aqui ele mandando uma carta. Quem manda a carta ou quem manda a mensagem, hoje nós temos vários meios de comunicação,
É como se dissesse, você esqueceu, mas então tô te lembrando. Exatamente. Volta meu irmão, volta minha irmã a esse primeiro amor. Talvez você esteja escutando e diz, puxa vida, eu já fiz parte de uma pastoral, já fiz parte da igreja, eu já fui à missa, não vou mais, eu já fui puxa vida, eu vou falar, tem cultos, a gente não sabe até onde esse podcast pode chegar. Claro. Volte para a vida, volte para Jesus, volte para aquele que de fato está na porta e está te esperando. Veja que tem uma parte que diz aqui assim, no versículo 2, afeiçoai-vos. Eu acho linda essas palavras. Sim. Afeiçoar as coisas lá de cima. Feição, ou seja, tomar de volta esse rosto de Deus, né? Porque afeiçoar fala de face. Da face, né? O Face, rosto, exatamente. né? Da onde que vem a palavra face. Exatamente. É isso aí. Perfil, face, em inglês, a gente, né? Exatamente. A palavra latina. Tome de volta a tua vida, que a tua vida tome de volta o rosto de Cristo. O que quer dizer tua vida? Tuas escolhas, né, Frei? Com certeza. Dulce, porque em determinados momentos a gente olha, e essa palavra tem aparecido muito hoje nos nossos tempos, da gente observar as pessoas, observar determinadas situações e perceber assim. Isso também está nas Sagradas Escrituras, quando fala lá de Jesus, né, do servo sofredor lá, que Isaías depois, né, a gente toma como referência, lá quando Isaías fala do servo sofredor. Ele estava desfigurado. Nós falamos hoje, as pessoas estão desfiguradas, né? E esse desfigurar-se, quando a gente olha dentro desse âmbito cristão, é justamente quando a gente perde essa face que Cristo faz brilhar em nós. Quando nós perdemos o rosto, quando a gente perde de vista, sobretudo nós que temos quase que a identidade, assim. que nós temos esse contato com Deus, essa experiência profunda com o amor e com a graça de Deus, com a glória de Deus, né, como leva o nome desse podcast, a Ele, a glória, quando o nosso rosto se torna, né, um rosto figurado, né, que é um rosto configurado ao rosto de Jesus. Quando nós perdemos esse rosto, aí fica desfigurado, que é o contrário, né? Sim. Perdemos, aí como você falou, nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos a nossa essência. A nossa essência, a essência do ser humano, ela vem do Criador, de quem a criou, que foi o Senhor. Né? Esses dias nós comentávamos a respeito de termos saudades do céu, né? Porque é de lá que nós viemos, é para lá que nós vamos voltar, é a nossa casa. Então, o nosso rosto, a identidade do ser humano, ela é essa identidade do céu. Essa é como nós fomos criados. A imagem e semelhança de Deus. Olha, eu estava no retiro esses dias e o pregador, ele falava algo muito interessante, né? E quando a serpente chega para Eva e diz, vocês serão como deuses. E ele falou, o monge que pregava para nós no nosso retiro, uma interpretação que eu nunca havia dito. A mentira da serpente, mas ela quis mostrar o ser humano por um outro âmbito. Por que, Dulce? O ser humano já era como Deus. Sim. Por quê? Porque já era criada a sua imagem e semelhança. Então, ele não ia ficar como Deus depois que ele comeria o fruto, digamos, o fruto proibido. Porque ele já era como Deus. Sim. Né? Não no sentido de tomar o lugar de Deus, de receber as glórias para si. Não era, não é nesse sentido. Não nesse sentido. No sentido idolátrico da situação. Mas era no sentido de configuração, no sentido de essência do ser humano. E aí que eu acho interessante o pecado, né? Vamos dizer assim, essa é a missão do pecado, nos desfigurar. Exatamente. Né? Então, eu lembro aquela parte de Gênesis, diz, no finalzinho, quando ele fez o homem, diz, e viu que tudo era bom. Eu imagino Deus no espelho, se olhando, desenhando com sua mão, né? Cada feição, cada parte do ser humano, né? Da sua obra-prima, que somos cada um de nós. E aí a desobediência, o querer fazer do nosso jeito as coisinhas. Então vamos nos desfigurando. Por isso que não tem maquiagem nenhuma, viu, mulherada? Maquiagem nenhuma que dê certo quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Com certeza. O grande pecado, Dulce Maria, é esse. É o ser humano não tomar consciência daquilo que ele é, querendo ser outra coisa que ele não é. O que por aí que entrou o pecado original é justamente esse, de querer nos dar uma outra identidade, de nos querer dar um outro rosto que não é o nosso, e nós tomarmos esse rosto para nós.
Sim. Esse é o pecado, o grande pecado, digamos. O que nos desfigura, o que nos tira a essência do que o ser humano é, do que nós somos. Todas as vezes, quando eu peco, se esse pecado me tira da minha essência, aí entra várias outras situações que a gente pode ver. É a falta de amor, a falta de misericórdia, a arrogância, né? Ao cuidado excessivo com a aparência, porque ele está me tirando a minha essência. Há um certo desequilíbrio. Exato, né? Exato. Quando existe esse certo desequilíbrio que me desfigura daquilo que eu sou, isso. que eu me perco de quem eu sou de fato, quem eu sou de Deus. Eu venho dele. Ele é a minha origem, eu venho dele. Por isso que o convite agora da palavra, né, é adentrarmos de volta dentro dessa misericórdia, que sempre está de portas abertas, que sempre está nos aguardando, nos esperando, né? E a palavra diz revestivos, ou seja, deixar essa roupa do pecado de lado. Mas assim, Frei, alguém está nos ouvindo e diz assim, mas eu sou pecadora, eu sou pecador. Sim, de fato, a nossa raiz. Mas nunca esqueça que a nossa essência, nós podemos trabalhar essa raiz. Nós podemos limpar, nós podemos mudar, nós podemos tomar uma decisão. Agora mesmo que você está ouvindo esse podcast, eu posso tomar uma decisão. E aí está o livre-arbítrio. Aí está, acho que nem Deus aí entra no sentido de ele nos aguardar tomarmos uma decisão. Ela não quer? Então não posso fazer muita coisa. Ele não quer? Não dá. O casal não quer mudar? Aí é difícil. Mas quando o casal quer mudar, a mulher quer mudar, o jovem quer mudar, a criança, porque às vezes você tem criança nos ouvindo também. Né? A família às vezes está reunida ouvindo. Ou você que está no teu carro, enfim. Tomar essa decisão de se revestir de volta dessa vida nova que o próprio Cristo, e não tem ninguém que possa nos oferecer essa vida nova, Frei. E eu levanto uma bandeira, a bandeira que eu levanto é a bandeira do que diz que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para voltar para Deus. Amém. Isso é o que eu levanto, é a bandeira que eu seguro na minha mão, é a bandeira do recomeço, é a bandeira do renovo. Nunca é tarde para recomeçar. Sim. Nunca é tarde para fazer de novo. Deus sempre está ali esperando. Basta que a gente tome a nossa decisão, Dulce, de volta para o encontro dele. Eu quero saber um pouquinho. Isso não começou de hoje. Eu sei, né, que isso já começou no berço da tua casa. Você já veio na tua família. Sua mãezinha deve ter. Fala assim rapidinho, um pouquinho, Frei, um pouquinho esses passos aí da sua conversão diária. Vem de casa, não vem, Frei? Vem de casa, claro, desde cedo, desde sempre. A família é muito católica. E eu desde cedo aprendi sempre de manhã. Minha mãe sempre gostava de ir na missa, na primeira missa do domingo. Então, 6:30 da manhã, no domingo, que talvez era o dia do descanso, de dormir, estávamos nós lá participando da missa. Mas e isso sempre me encantou, né? Eu via sempre a igreja como hoje o Papa Francisco tem falado muito da igreja como mãe, a igreja em saída, a igreja que acolhe, a igreja aberta, acolhedora. E era sempre, eu via a igreja como esse sinal de acolhimento, de abertura. Então, me encontrava sempre era como se desde cedo eu tivesse em mim aquilo ali, como se pensasse, aqui é o meu lugar, é a minha casa. É esse lugar. Mas a mainha era firme na educação, não? Também, ou se era. Fala um pouquinho disso, tem gente que vai gostar de ouvir. Ou que vai se identificar também. Se era. Lá em casa sempre tinha disciplina. Sempre a disciplina, os horários, tudo pro lazer, horário para ver televisão, horário para estudar, tudo tinha isso. As notas estavam na mão dela todo final de bimestre. Nem sei se hoje existe mais, que naquele tempo era diferente, né? Há quase 40 anos atrás, 35, 36 anos atrás de escola, era um pouco diferente do que é hoje. Mas as notinhas estavam lá no mês, né? E se não tirasse nota boa, final do ano, papai E a primeira Noel escola passava, é a né? casa, né, Frei? A primeira escola não adianta, é a casa. E ali a gente aprendia os valores do respeito com o pai e com a mãe, né? Não era questão de medo, mas era questão do temor, do respeito que você sabia. Desde cedo você respeitar os mais velhos, você escutar os mais velhos, você ter esse respeito, ter essa educação com os outros, de estarem na sua casa, recebê-los bem, sempre dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, isso sempre para nós. Será que a gente perdeu um pouquinho isso, Frei, hoje? Perdemos demais, infelizmente. Hoje, ainda mais nessa era digital, que todos os filhos já desde cedo, já os presentes que o pai e a mãe dão para criança de 5, de 6 anos, já estão dando o celular. Lógico, não estou aqui para condenar isso, mas nós que não vivemos isso, a gente que a nossa brincadeira, as
nossas brincadeiras eram na rua, no quintal de casa, né? Esse era a nossa diversão, não era estar com o celular na mão, olhando isso. E eu acho que isso a gente perde em qualidade as relações uns com os outros, né? Então, hoje, é como se a gente vê muitas crianças, muitos adolescentes, é como se estivesse muito dentro de uma bolha. Sim. E isso eu acho que é uma perca que a gente tem, né? Lógico que a era digital trouxe grandes avanços, coisas boas, inclusive progressos. Para nós que estamos ouvindo hoje. Nós que estamos no podcast aqui. Os podcasts da vida graças aos uma avanços, delícia fazer. Lógico, aos avanços tecnológicos que são importantíssimos. Mas a gente não pode deixar que os avanços tecnológicos superem a esses valores que a gente tem dentro de nós e que nos são tão caros. É verdade, Frei. E muito mais ainda, nos dominem, né? Exatamente. Porque é isso que a gente sente, às vezes, esse domínio, né? Claro. A gente tem o controle na mão, mas a gente vê que o controle essa inversão de valor. Controla, né? Exatamente. Mais do que nós controlamos ele, né? Frei, que delícia fazer isso aqui com o senhor, né? Uma bênção de Deus. Você acaba de ouvir aqui Frei Átila, né? Mariano, meu amigo, né? E logo também já tá vindo aí a ordenação presbiterial do Frei, diaconal primeiro, ele está dando esses passos. E você conheceu um pouquinho mais dele aqui, e lógico, a palavra de Deus, que é a fonte e essência de todo esse nosso podcast. Nós ficamos por aqui. Obrigado, Frei. Eu que agradeço, Dulce, agradeço você que está ouvindo, agradeço aqui a Rádio Evangelizar e parabéns por essa iniciativa desses podcasts que com certeza vão alcançar muitos corações para experimentar essa glória do Senhor. Obrigada por você estar nos ouvindo e até o nosso próximo podcast. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.